Jornal da Mix. Puchalski, bom dia para você, seja bem-vindo. Conta pra gente aí, ontem tivemos uma bomba d'água aqui em Blumenau, na região do Médio Vale do Itajaí, muita gente não estava aguardando por isso, já era esperado? Seja bem-vindo. Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Mix, muito obrigado. A gente teve um comportamento de chuva bastante presente alguns pontos aqui do Vale no decorrer de ontem, infelizmente também associado com a questão aí de vento mais intenso, principalmente ali na região de Gaspar, e é uma característica de verão, sim, previsto, né? A gente vem se repetindo nas informações do tempo há dias, né? Pela condição que vinha predominando aqui no estado desde a semana passada, que é o domínio de massa de ar quente e úmido. O ouvinte aí que vem acompanhando a previsão do tempo, sabe que há alguns dias a gente vem dizendo que ocorre pancadas de chuva devido ao calor e devido à condição de umidade relativa do ar, que essas pancadas de chuva, na maioria dos municípios, tem uma intensidade fraca, algumas áreas acaba que fica só na ameaça da chuva, mas que, infelizmente, em poucas áreas, o lado bom disso é que para poucas áreas, a gente pode ter temporais associado a trovoadas, a questão até mesmo do vento, do volume alto de curta duração, né? É uma característica. A previsão vem indicando isso já dia a dia aí, porque se você for parar para pensar, desde a semana passada praticamente, né, a gente tem um ou outro dia, sempre um município que chama atenção pelo que acaba tendo nas condições do tempo. Ontem a gente teve essa questão principalmente na região do Vale do Itajaí, se bem que também choveu bastante forte em alguns pontos da Serra, alguns pontos do Norte, alguns pontos do extremo sul do estado, e principalmente a questão do vento, que chama muita atenção ali na região de Gaspar. O vento ele é sempre um pouco mais complicado de pegar o dado, porque são áreas pequenas, né? Então você precisa ter, entre aspas, a sorte do vento também ser forte na estação meteorológica, possa ter uma ideia do que aconteceu. Ali na região de Gaspar a gente não tem dado de vento, mas a gente tem um dado de Indaial, onde o vento chegou a 84 km por hora no decorrer do dia de ontem. Pelas imagens que a gente percebe ali da questão de Gaspar, a gente teve vento provavelmente mais próximo até de 100 km por hora, que é uma característica das nuvens que se formam nessa época do ano, né, quando você tem o que a gente chama de cumulonimbus, nuvens extremamente altas, entre a base e o topo da nuvem você tem aí de 10 a 15 quilômetros de altura, então isso tem uma corrente de vento muito forte dentro da nuvem, porque a diferença de temperatura entre a base e o topo dela é muito grande, e em algumas oportunidades é como se uma camada de ar dentro da nuvem se desprendesse e fosse até o solo, que a gente chama, por exemplo, de uma microexplosão. E isso está associado a vento muito forte, porque você imagina um pedaço de massa de ar que vem da base da nuvem em direção ao solo, quando encontra a superfície, obviamente ela é obrigada a se espalhar, né, por todas as direções, e isso acaba trazendo um vento mais forte, pode durar ali de 2 a 5 minutos, esse tipo de microexplosão, esse tipo de descendência de ar da base da nuvem. E aí acaba causando muita destruição, então tem um cenário muito parecido com isso ali naquela região de Gaspar, então é um cenário de ar quente e úmido, que muitas vezes acontece aqui no sul do Brasil durante o período do verão. Puchalski, ontem a gente teve altas temperaturas aqui em Blumenau e na região, chegamos a 35 graus, se não me engano, e hoje de manhã a gente amanheceu com uma temperatura super amena, algo em torno de 20 graus, com um vento fresco. Eu quero saber se essa temperatura vai continuar durante o dia ou a gente vai ter um inferninho que nem ontem. Não, a gente tem um dia quente, mas a previsão é que a gente tenha um ar mais seco, né? Você percebe, assim, pelo amanhecer de hoje, né, uma situação bem diferente. E aí você pega bem nessa temperatura, porque as últimas noites tinham sido muito quentes, o início das manhãs já com temperaturas mais elevadas. Esse cenário é um cenário que mostra uma certa mudança, realmente, da condição do tempo. A gente está começando Santa Catarina praticamente toda ensolarada, alguns pontos estão com algumas nuvens, mas praticamente ensolarada o começo da manhã de hoje,
Isso é um cenário diferente, pelo menos mostra um ar mais seco. Mas em termos de temperatura, é uma trégua mais agora do começo da manhã, porque com essa maior presença do sol, né, menor nebulosidade, mais horas de sol, isso vai ajudar a temperatura a subir. E tem uma tarde quente, não dá para se iludir, não. Previsão que a gente possa chegar aí a essa casa dos 35 graus em alguns pontos, 34, 35. Sabe qual pode ser a diferença? Na questão da umidade do ar. Como a gente estava com uma umidade mais alta, então a sensação de calor que a gente estava sentindo é maior do que o termômetro estava indicando, então maior do que os 35, por exemplo. Né? Agora, com o ar um pouco mais seco, o calor que a gente vai sentir, que é forte durante a tarde, é o que o termômetro indica. Então, talvez essa seja a diferença, mas na temperatura do termômetro vai ser muito parecido. Isso não só hoje, né, nessa quarta também, nessa faixa aí dos 34, 36, então a gente tem aí 2 tardes bastante quentes pela frente. E na condição do tempo, uma terça-feira de sol, uma terça-feira onde ele predomina na maior parte do dia, com um tempo mais seco. Hoje, tendo alguma chuva de verão, olha, pouquíssimas cidades, chance muito pequena, a maior parte vai passar batido. Beleza, então, Puchalski, obrigado pelas informações. Dá para ver, então, que a previsão desse friozinho de manhã e do bom humor do Pancho vai ser só hoje, porque amanhã, então, a chuva já vai voltar, né? O Pancho estava feliz com esse friozinho, com esse ar mais fresco de manhã. O calor volta à tarde, infelizmente, né? Valeu, Puchalski, um abraço para você. Valeu, gente, um abraço. Até mais. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD, é semipresencial. É do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix!